passa a palavra agora a Elis Koschegueren, Arte e Verdade, Nietzsche e Heidegger. Certo. Eu queria antes parabenizar de novo o petitivo ao Dax, especialmente, mas a professora Scar também está no 3º ano. Aí da Elis é veterana. Veterana, a primeira vez a gente foi lá em Caicó, todo mundo, né? O Luiz também foi. Colonizada. E que tá muito legal o evento, né? Todo mundo veio. Era só a gente, né? A primeira vez. E a primeira vez era regional, né? Só aqui regional. No norte. Passagem a gente ampliou e agora com um super evento. Trazida pelo FRN só cresceu. Né? Muito legal. E bem, né? Não só cresceu. Cresceu bem, exatamente. Então, eu vou lá. Dialogar um pouquinho com o Luiz. Mais pouco, talvez um pouquinho sobre o movimento, né? De não ser estético. Também pretendo fazer algum diálogo entre Heidegger e Nietzsche aqui. Propor uma... Vou ler. A partir do título do ensaio de Nietzsche, Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, se abre a ideia central deste trabalho, pensar verdade no sentido extramoral. Nesse ensaio, temos como a primeira definição de verdade, citando, uma designação uniformemente válida e obrigatória das coisas. A verdade apontada como... Fim de citação, né? Desculpa. A verdade apontada como um modo de sustentar a convivência dos homens. Essa definição se aproxima do termo em latim veritas, referindo-se a uma precisão e rigor, ou mesmo uma fidelidade precisa do discurso em relação a fatos e descrições. A mentira aparece no texto como um modo de manipular essa ordem instaurada, a verdade. Em dado momento do ensaio, Nietzsche propõe uma defesa à mentira, sem que faça uma apologia, mas não a condena ao afirmar que não é ela em si, mas o eventual dano ou consequência negativa ou motivo de censurá-la. Para ele, não há impulso à verdade, mas um estabelecimento social de dizê-la. Verdade esta que, segundo uma convenção social, pode ser na realidade mentira disfarçada de verdade. Ou seja, essa verdade não é preservada por si mesma, mas ela é um meio de aceitação e inclusão do indivíduo que deseja existir socialmente. Essa concepção de verdade, que possui contraste com mentira, surge com a linguagem e desdobra-se em designações falsas ou verdadeiras. O valor desse conhecimento está nas consequências que geram tais designações, e não na verdade em si. Ao questionar o significado de palavra, origem da linguagem, o filósofo conclui que a palavra é um estímulo nervoso, desdobrando-se em sons. A causa ou objeto externo a nós, apontados por este estímulo, sempre sofre uma nomeação arbitrária, como ele dá o exemplo de imbuir gêneros aos objetos e vegetais. Para Nietzsche, a verdade é sempre metafórica. Ao nomear e identificar o externo, adentramos em 2 níveis. Transpor um estímulo nervoso em uma imagem, primeira metáfora, e modelar essa imagem em som, segunda metáfora. Um outro ponto é a formação do conceito, que é sempre uma igualação do não igual. O filósofo nos apresenta a dificuldade de apreender essencialmente conceitos como honestidade, que ele exemplifica, que advém de uma série de ações individualizadas e, portanto, desiguais e singulares. Os conceitos formam-se no abandono do desigual. Nesse abandono do sutil e singular, as palavras servem apenas como modo de relacionar-se e comunicar-se. Nem a coisa em si e nem um conceito universal são tocados pelas palavras designativas. Nesse sentido, essa verdade aparece como possibilitadora de comunicação entre os homens. A coisa em si, em sua inteireza e completude, permanece incaptável para o formador de linguagem. Conforme o próprio Nietzsche define, a pesquisa do homem não é pelo verdadeiro em si, mas não passa de uma tentativa de promover a metamorfose do mundo em homem. A partir daí, a questão inicial é recolocada. O que é verdade? No ensaio, respondendo essa questão, temos uma segunda definição de verdade, citando: o que é verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas,
que foram enfatizadas retórica e poeticamente, transpostas e enfeitadas, e que após longo uso parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias. As verdades são ilusões, das quais se esqueceu que o são. Metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível. A dissimulação, fim de citação, desculpa. A dissimulação é uma propriedade do intelecto. Ao trazer o exemplo da arte, Nietzsche não apresenta o disfarce como algo prejudicial. Ao contrário, nesse caso, o disfarce traz em si a beleza, dando sentido a esse caráter de ludibriar, próprio do homem. Quando danosa, essa dissimulação é nomeada distorção, mas quando exerce o potencial criativo, é disfarce. Este não é guiado por conceitos, mas por intuições que desembocam em arranjos inéditos de conceitos. Por fim, em Nietzsche, parece que, segundo esse raciocínio, o homem que procura verdade, imunidade a ilusões e proteções de fascinação, este sim vive aquém daquilo que o torna mais humano, o impulso criador, o impulso à formação de metáforas. Para Heidegger, de modo diverso, o termo verdade também não é pensado no âmbito da moral. No texto sobre a essência da verdade, de 43, ele relaciona em uma primeira definição o significado de verdade à autenticidade, e não ao real. Em outras palavras, o que é verdadeiro é autêntico. Mais adiante, no mesmo texto, ele estabelece uma relação essencial entre a verdade e a liberdade, em uma relação com o aberto. Antes, na origem da obra de arte, ele fala de um deixar acontecer a adveniência da verdade e de um estabelecer da verdade. O sentido de verdade é relacionado ao termo grego aletheia, transportado do poema doutrinário de Parmênides. O termo resgatado permite um novo horizonte para o entendimento contemporâneo de verdade. Segundo essa tradução, verdade e desencobrimento não são sinônimos, mas Heidegger define desencobrimento como a possibilidade mais próxima de uma tradução literária. Porém, acredita que verdade e descobrimento se aproximam um pouco mais da essência do termo grego, do termo aletheia. Este encobrimento é relacionado a fechamento e preservação originária. Para Heidegger, a verdade se encontra em um nexo originário com o ser. A compreensão tradicional de verdade consiste na adequação do juízo à coisa. A justa posição entre juízo e objeto pressupõe uma dualidade entre sujeito e objeto. Essa separação entre homem e mundo é claramente explicitada por Fernando Pessoa. Nos baseando em seu artigo Arte e Verdade no Pensamento de Heidegger, temos que a inteligência no interior do sujeito é o lado ideal e o objeto externo ao lado real. Recordando também que a tradição filosófica fomentou essa oposição ora pendendo para um lado, ora para outro. Duas correntes que exemplificam esse habitual pender para o sujeito ou para o mundo externo são o idealismo e o realismo. Evitando essa realidade repartida, sujeito e objeto, ou sujeito e mundo, que perfez o caminho do esquecimento do ser, Heidegger oferece a ideia de unidade de acontecimento existencial através do termo Dasein, ou a presença, como a gente traduz pela Márcia. A presença é o lugar do ser e revela a síntese e adequação que há em homem e mundo. Os próprios termos verdade e não verdade são entendidos como uma tensão, o desencobrimento do que se encobre, permitindo que o homem e o mundo sejam compreendidos na possibilidade original do acontecimento e não como coisas prontas. Em sua obra Parmênides, além de destrinchar o termo aletheia, Heidegger também faz a distinção entre princípio e origem, trazendo à tona o aspecto essencial e formador de tradição do filósofo de Eleia e de outros pensadores do mesmo período, momento em que tal espaço para esse pensar foi aberto e que a tradição metafísica teve seu início despontado. A origem fica designada como o próprio conteúdo desse pensar. A tradição filosófica deixou sem resposta a questão inaugurada pelos pensadores do princípio, como também deixou cair no esquecimento o sentido de seu questionamento. E aí, parece que reconhecendo tal esquecimento, Heidegger retorna à tarefa de recolocar a questão do sentido do ser, desde ser e tempo. Posteriormente, desvelamento e pensamento originário servirão de fio condutor para a maturação de seus conceitos dentro da esfera da arte.
que ele acaba usando bastante em textos posteriores, que ele vai falar diretamente, embora não fale, né, de uma estética de arte, ontologia da arte. Em seu artigo da valorização estratégica da metáfora em Nietzsche, em que analisa e reinterpreta o ensaio Verdade e Mentira no sentido extramoral, Maria Cristina Franco Ferraz expõe a origem etimológica da palavra texto, que também advém do verbo latino texere, que significa tecer, entrançar, entrelaçar. Pensar na etimologia da palavra texto nos leva a refletir em toda a construção textual do ensaio de Nietzsche, que se realiza no entrelace de metáforas, dando a ele sustentação como uma arquitetura anunciando o texto. Um outro tema interessante nesse artigo é a reafirmação a favor da fábula e a construção do mundo que ela propicia. Nas palavras da autora, citando, é essa arquitetura, expressa e realizada pelo texto, o argumento mais sutil e persuasivo a favor da invenção, da fabulação como instância legítima e efetivamente organizadora de mundos, verdadeiramente construtora do verdadeiro chão a partir do qual erguemos nossas mais variadas edificações. Fim de citação. A partir dessa interpretação, vemos que o texto, através de uma densa rede de metáforas, é ele mesmo um confronto ao conceitual e uma valorização à metáfora, esquivando-se assim de uma significação rígida. Heidegger procura o mesmo através do poético, usando e reinterpretando a linguagem poética através das palavras do poeta, como faz em 50 em A Linguagem, ao interpretar o poema Uma Tarde de Inverno. Com Hölderlin, no texto Poeticamente o Homem Habita, de 51, por exemplo, e com o termo Bauen, o qual é analisado em seus significados mais profundos e originários na conferência Construir, Habitar, Pensar, do mesmo ano. Nesse último texto, ele ainda nos fala da relação do homem com a linguagem, citando: o homem se comporta como criador e senhor da linguagem, ao passo que ela permanece sendo senhora do homem. Fim de citação. Essa referência originária, em que a linguagem se desdobra em significados mais profundos e metafóricos, revela para Heidegger a maneira autêntica de a linguagem acontecer, modo que o filósofo nomeia de poético, o qual revela a linguagem no seu movimento mais próprio, que é o movimento de trazer à tona o que se mantém encoberto, o ser. Por isso a palavra não se esgota em um único sentido. Nietzsche busca, nesse contexto, separar o sentido moral da verdade, trazer a ideia de metáfora. Agora eu estou meio que fazendo um fechamento e conclusão. Fechando. Vou recomeçar. Nietzsche busca, nesse contexto, separar o sentido moral da verdade e trazer a ideia da metáfora, valorizar. Toda verdade, nomeação e, enfim, tudo que envolve a linguagem possui antes um processo criador que é essencialmente metafórico. A pulsão à verdade é antes um impulso à metáfora. Imageticamente, é possível inferir um movimento sequencial no vislumbrar do que vem a ser verdade. Posteriormente, Heidegger também se esquiva de qualquer definição moral ou científica da verdade. Mas, ao pensar no encobrimento, é preciso admitir que tem um teor místico, no sentido de conter um mistério nessa definição. Verdade também é pensada através de um movimento, o desvelar do aberto. Sempre. Fim. É isso. Obrigado, Liz. Valeu. Informo que Wagner seria a terceira comunicação. Ele não pôde vir. Não conseguiu o apoio necessário, né, financeiro, e ele justificou a ausência.